Horas e 14 minutos, já virando 7 horas e 15 minutos. Estamos no ar com Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento: Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Voltamos então com Arnaldo Neto, Aloysio Abreu Barbosa e com Alexandre Bastos. Alexandre, prazer em revê-lo. Prazer, Marco Há Antônio. algum tempo que a gente não se vê. E bem-vindo. Obrigado, Marco. Vamos lá, Arnaldo. Só fazendo um gancho aqui com relação ao bloco anterior, a gente estava falando sobre reajuste do servidor e ontem a Câmara aprovou um projeto de lei do Executivo, de autoria do gabinete do prefeito Rafael Diniz, que dispõe sobre o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e também dos agentes de combate às endemias. O reajuste, então, com o reajuste o valor foi fixado em 1.250 nessas duas categorias, e isso aconteceu lá no dia 27 de março, a regularização desse piso. É um pleito antigo dessas categorias, inclusive, e ontem foi a plenário novamente esse assunto e foi colocado que esse reajuste vai ser retroativo, não vai ser só a partir de março, e sim a partir do mês de janeiro. Pegando um gancho nessa situação dos servidores, dos agentes de combate a endemias, dos agentes de saúde, e sobre essa discussão geral de reajuste dos servidores, Alexandre, eu queria que você falasse para a gente as ações que estão em prática ou que estão em planejamento relacionado aos servidores públicos municipais pelo atual governo. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Aloysio. Bom dia aos ouvintes da Folha FM. O servidor sempre foi uma prioridade do prefeito Rafael Diniz, né? Só que existe um abismo entre o que é possível, né, e o que os servidores estão pleiteando. No caso específico do reajuste, como a Aloysio citou, eu acho que além da questão da LRF, né, a gente tem também uma questão financeira. Hoje é humanamente impossível, não só o município de Campos, mas vários municípios do país, conseguir um reajuste de 15%. Né? Temos um terço dos municípios, até pouco tempo atrás, que estavam com os salários dos servidores atrasados. Então, ter o salário do servidor em dia atualmente é um desafio muito grande. E mesmo assim, o prefeito Rafael Diniz, em 2 anos, conseguiu convocar 500 servidores, né? Até é bom lembrar que o prefeito é servidor público, ele é concursado, assessor técnico, né? E como que ele, né, sendo concursado, se votaria contra a própria categoria dele. Então, o que a gente tem hoje de dificuldade, além da questão da LRF, é uma questão financeira. Mas mesmo assim, nós conseguimos convocar, nesses 2 anos, 500 servidores e avançamos, principalmente, sabe o que é, Luiz? Na questão do diálogo com o servidor. Apesar da gente, às vezes, não ter uma notícia boa, nunca faltou esse diálogo com o servidor. E eu acho que a condução do prefeito agora, nessa questão do reajuste, vai ser muito importante, mais uma vez, dialogando e encontrando um caminho. Talvez não seja o que o servidor espere agora, mas como você falou, a questão do jogo jogado, né, é natural que vai reduzir um pouco e a gente vai chegar a um consenso. Acho, vai ser uma pauta mais porque foi o assunto ponto final de hoje, tá, numa pauta mais factual, mas eu queria, antes de a gente entrar um pouco nisso, a gente falar um pouco mais de maneira mais conceitual, que é uma experiência diferente de entrevistar você, né? Porque até ontem você trocava ideia de como entrevistar os outros. E a gente estava junto entrevistando alguém, né? Exatamente, e é esquisito. Mas como é que é, fundamentalmente, eu às vezes me pergunto, porque eu nunca assumiria função pública, mas até porque, no meu caso, eu sou dono de empresa, quer dizer, é diferente de você, ou de Arnaldo, ou de Marco, mas como é que é passar de pedra a vidraça? Eu costumo dizer que é muito mais fácil ser pedra, né? Não é moleza, né? A gente tem solução para tudo, né? Você chega, assim como comentarista esportivo. O comentarista esportivo é a melhor profissão que tem. Se você fala que vai perder, né? Se ganha, você fala assim, porque teve uma mudança tática ali na última hora, então você tem saída para tudo. E tem a famosa frase do Rui Porto, né? O jogo pode ser dar Flamengo, pode dar Vasco, pode empatar também. Quer dizer, essa ficou histórica no rádio. Tem saída para tudo. Saída para tudo. E na análise política também. O nosso próprio grupo, quantas vezes disseram que seria impossível, né? Que com 3 partidos não tem como ganhar a eleição, depois disseram que ia ter segundo turno, aí não teve segundo turno, e foram errando várias vezes.
Quer dizer, viemos de muito longe. Mas na questão da pedra da vidraça, o que eu vejo hoje, né, no poder público é a dificuldade, e aí volta para o nosso tema, para a nossa profissão, a dificuldade de se comunicar hoje, né? Então o poder público ele sofre muito, ele leva as pedradas, e do lado de cá eu vejo que explicar é muito difícil. Explicar como o trabalho vem sendo feito não é moleza, não. Ser vidraça, eu digo que tem sido uma experiência difícil, mas eu acho que aos pouquinhos a gente vai aprendendo essa nova função, assim. Alexandre, como você falou que a gente trabalhou junto e você teve notoriedade principalmente utilizando a internet, que à época era uma ferramenta nova. As redes sociais se transformaram numa ferramenta fundamental para a eleição da Rafael Diniz no primeiro turno em 2016. E agora a gente falou sobre pedra de vidraça, sobretudo nessa questão de rede social. Isso expôs muito mais, na minha opinião, expôs muito mais a administração pública. Realmente é isso que vocês sentem no dia a dia? Parece que a população cobra mais, está mais perto de vocês? Só para voltar um pouquinho no tempo. Em 2008, a candidata Rosinha foi eleita, né? Em 2009 ela assumiu o mandato. Em 2010 ela foi cassada, né? O tamanho da proporção que isso teria hoje, né, seria muito maior. Rosinha foi cassada em 2010, ficou 6 meses fora do cargo. Antes dela ser cassada, houve uma operação da Polícia Federal, a Operação Cinquentinha, e Rosinha se reelegeu com 168 mil votos. Quer dizer, o impacto que tinha antigamente era muito menor do que hoje. Hoje você não tem aqui, por exemplo, um prefeito sendo cassado, nós não temos aqui um prefeito sendo investigado, e hoje o impacto da rede com qualquer ação é muito maior. Então, estou dando um exemplo de uma prefeita que foi cassada, teve uma operação da Polícia Federal, um subsecretário chegou a ser preso e não teve o impacto que tem hoje com coisas menores. Mas isso não é ruim, não. Isso é bom. A população participando, cobrando, e só acho que às vezes a proporção é muito grande. Mas, quer dizer, como Arnaldo colocou, o governo Rafael, quer dizer, porque claramente eu acho personagens completamente diferentes, pessoas completamente diferentes, características políticas completamente diferentes, mas o fenômeno Rafael, ele meio que antecipa algumas coisas. Antecipa o próprio fenômeno Witzel, o fenômeno Zema, o próprio fenômeno Bolsonaro. Eu acho que no caso de Bolsonaro, mais especificamente, até porque Rafael, ele foi o candidato que mostrou mais competência em surfar um esgotamento natural, né? Nem vou criticar assim tanto o governo anterior, que é natural, depois não foi 2 governos, foram 28 anos no poder. 28 anos. Então é natural que o cara que melhor soubesse surfar esse cansaço chegasse lá. E chegou no primeiro turno, como você falou. Uhum. E Bolsonaro foi o candidato que, sem sombra de dúvida, melhor soube surfar o antipetismo. Você vê esse paralelo? Quer dizer, e logicamente que as redes sociais, sim, elas pegam isso e catapultam isso em escala geométrica, né? Eu lembro que na eleição, durante a eleição, a gente já foi sentindo isso. E me lembro de uma entrevista que você chegou a citar o Obama também, que acho que foi o primeiro fenômeno desse da internet, né? Mas ainda com blog, né? Ainda com blog, depois que a rede social, 2008. Um pouco com o YouTube, alguns 2008 não, artistas. 2008? Foi 2008 a eleição. 2008, Yes, we can. Isso. Rafael repetiu que era possível, né? Assim, nós soubemos, né, ali surfar nessa onda virtual. E a onda virtual é interessante que ela muda muito rápido também, né? Em 2016, hoje nós tínhamos o Facebook muito forte, né? Em 2 anos o Facebook já não tem a mesma força. Hoje você vê o Instagram com força, os canais do YouTube com muita força. Então muda muito rápido. Quer dizer, sobre a gente ter sido um fenômeno eleitoral nesse sentido, isso o prefeito, o candidato Rafael Diniz, na ocasião, soube aproveitar, nós lançamos também naquela ocasião algo que nenhum candidato tinha lançado, que era live, né, ao vivo, que é até
a pessoa que faz uma live, ela tem que ter muita coragem de fazer uma live, porque... Pode errar. Pode errar, e você também não sabe quem... Você não pode ninguém ver sua live, o outro mostrar, você postar, 4 pessoas vendo. O Rafael chegou a ter 4.000 pessoas assistindo a live dele. Então, quer dizer, eu vejo... E depois da eleição, o que eu senti? Muitas pessoas esperavam que continuasse aquele ritmo da campanha, né? Aquele ritmo de live, de internet, mas muda do candidato para o prefeito a um... Nesse ponto, os governos Bolsonaro e Rafael são bem diferentes, né? Porque o Bolsonaro mantém modo campanha. Bolsonaro está passeando de moto com a camisa do PSG, né? Não, então ele continua. Ele mantém o modo campanha do Steve Bannon, né? Essa característica do Steve Bannon, Trump, Rafael não. Mas não sei se você percebeu também que no início do governo Bolsonaro, na primeira dificuldade ali na relação com o Rodrigo Maia e também na questão da reforma da Previdência, já disseram que a comunicação não estava boa, né? Que sempre vai sobrar para a comunicação. Se uma pessoa me disse lá atrás, falou assim, cuidado com a comunicação, que tudo sempre vai sobrar para a comunicação. E se não me engano, o Bolsonaro também teve críticas à comunicação deles. Se não me engano, o secretário de comunicação que teve na Berlim, não sei se caiu, o secretário de comunicação do Bolsonaro. Porque alguns queriam, uma parte do grupo queria que continuasse aquela coisa pirotécnica, e outros acharam que tinha que ser mais institucional, né? E não tem como você manter o ritmo da campanha o tempo todo. Mesmo que ele tente manter o ritmo da campanha, uma hora vai começar a esfriar. Ele vai ter que começar a governar e não tem como misturar pirotecnia com o governo. Agora, você acha que... Hoje a gente vê, você falou do problema até institucional, chegou a abrir uma crise, agora está mais debelada entre Executivo e Legislativo Federal, né? Rodrigo Maia e Bolsonaro. Lá atrás, quando começou as negociações para a Câmara, e você, embora seja... Você é o Santos Cruz do governo Rafael, né? Bem diferente, mas assim, eu falo função, você gosta. Que é uma função, de todas as funções, é a mais polivalente, digamos assim. Ela joga em várias áreas, né? Ela não tem uma parte específica. Do alfinete, né? Ao foguete. É meio que o almoxarife da coisa, vê tudo, né? Mas enfim, lá atrás, quando começou a se compor mesa de Câmara, eleição de Câmara e tal, lá, a primeira eleição de Marcão, o governo foi acusado por pessoas que inclusive participaram da eleição, e aí vem coisa da rede social, né, e tal, papapá. Aquela frase do William Bonner, né, que ele fazia o Jornal Nacional para Homer Simpson, né? O problema da rede social que Homer Simpson virou William Bonner, né? Então todo mundo acha que é um editor de um telejornal, enfim. Muito criticado mas enfim, a coisa foi feita, e você, eu sei que tem um papel fundamental nessa costura. Você cobriu Câmara há muito tempo como repórter da Folha, você aprendeu a maneira de lidar daquela casa legislativa, aprendeu bem, e aplicou isso de outra maneira, né, no governo. E a coisa, você tem uma relação pacificada entre legislativo e executivo de Campos, enquanto o governo Bolsonaro apostou na chamada nova política e está essa relação de cara muito esgarçada. Você acha que isso é uma evidência de que vocês estavam certo lá atrás? Houve quem disse lá atrás que, como o prefeito foi eleito no primeiro turno, a gente poderia entrar no enfrentamento com o legislativo e ia sair bem, porque jogava para a galera e não ficaria mal. Mais ou menos, acho que pensaram isso, né? O governo Bolsonaro deve ter pensado mais ou menos isso. E ele não ganhou no opinião pública do lado dele, né? E ele ganhou no primeiro turno. Mas ele tinha uma massa ao lado dele, né? O chamando de mito, e pode fazer o que quiser, né? Está diminuindo, né? Vai diminuindo. É natural que o governo vai diminuindo. Mas aqui o que a gente imaginou, o que a gente pensou foi: é impossível governar sem ter, não é você ser dependente da Câmara, nem a Câmara dependente do Executivo. Mas tem que ter um bom relacionamento. E nós fomos criticados também lá atrás, né, na questão de algumas alianças, e porque os mesmos que criticaram posteriormente foram os que disseram que a gente não conseguiria fazer política, né? A gente não conseguia fazer política nas alianças no início da eleição. E depois fomos criticados porque fizemos política, né? Mais ou menos o que a Marina falou numa entrevista com o William Bonner.
Se eu apoio o Aécio, eu sou criticada. Se eu não apoio ninguém, eu sou criticado porque eu sou morna, né? Então, você não tem muito para onde ir. Mas, na relação especificamente com o legislativo aqui, nós conseguimos avançar, eu acho que historicamente. Eu acho que nos últimos 30 anos, né, não havia um governo que o prefeito não cedeu secretarias a vereadores, secretarias a partidos. Nós temos um governo hoje que não tem um partido dono de uma secretaria, como o PSDB era do SIDAC, como tinha outros partidos, como tinha secretarias, superintendências loteadas no passado. Nós conseguimos dialogar com o legislativo, mantendo essa autonomia do executivo na indicação dos secretários superintendentes. E a gente evoluiu nesse sentido. Hoje temos uma base com 18 aliados, 18 a 20, né? Porque às vezes troca muito. Aqui a Câmara aqui é uma dança das cadeiras, né? Mas temos uma base sólida. Né? Temos uma consequência do chequinho, né? Consequência da operação check-in. Temos uma base sólida ali na Câmara e o interessante é que o diálogo, e o prefeito, antes mesmo de assumir, disse que ele conversaria com a oposição, com a situação. Se tem hoje um pedido de informação da oposição, pode trazer até o secretário de governo. Eu vou discutir, buscar informação com o secretário, às vezes sem a necessidade daquele pedido de informação ir ao plenário. E outra relação interessante do prefeito com a Câmara é que os vereadores sentem que não existe mais aquela coisa do prefeito ser dono do vereador, ser dono do mandato do vereador, ser dono do partido. E essa mudança, né, fez com que houvesse mais confiança também por parte dos vereadores em relação ao executivo. Você tem... eu vi recentemente, acho que foi até essa noite que eu estava vendo ponto final, escrevendo sobre esse negócio da LRF, postando, ex-integrantes do governo que falam em puxadinho. Foi publicado nas redes sociais isso. Você deve ter visto isso. Eu vi. Puxadinho é quando era um apelido, né? Que Rafael colocou isso, na lá Câmara, atrás. Quando... Aí é a coisa do vidro e pedra, né? De vidraço e pedra. O que você falou lá atrás vai voltar aqui agora. No caso com o Rafael, né? Isso. O puxadinho era o quê? Os projetos chegavam no legislativo sem discussão alguma, né? Eram aprovados a toque de caixa com rolo compressor. Não existe mais isso. Hoje o projeto entra no primeiro turno, ele é debatido, volta ao segundo turno, depois redação final. Não existe essa coisa de vamos votar agora, eu quero que vote agora. Isso acabou. Então, tanto com o Marcão como agora com o presidente Fred Machado, há um diálogo antes das votações. Qualquer dúvida dos vereadores, eles podem entrar em contato com a prefeitura. Por exemplo, nós vamos ter uma audiência pública sobre a iluminação pública. Vai ter um representante do governo que vai chegar antes para conversar de gabinete em gabinete com os vereadores. Antes o vereador votava sem nem conhecer o projeto. Agora o vereador tem a oportunidade de conhecer o projeto. Qualquer dúvida pode procurar a Secretaria de Governo, pode procurar o nosso líder do governo, o vereador Genásio, que tem debate. Então não existe essa história de puxadinho, não. Alexandre, seu xará, mas o Buchaú está aqui participando pelas redes sociais e ele traz uma situação interessante aqui. Ele disse que duas frases expressam bem a posição de fulcro do fulcro exercida pelo secretário de governo. Frases que devem estar entre as mais ditas nos corredores do poder em Campos. Já falou com Bastos? Fala com Bastos. Realmente é isso, dia a dia? Não é isso porque, como eu disse, é uma secretaria que é do alfinete ao foguete. Então, se você tem um problema que é um buraco, né? Ou se é um problema de um poste, vai chegar à Secretaria de Governo. Ou um problema, se um vereador cair, ou se uma pessoa cair de um buraco, querendo ou não, chega à Secretaria de Governo. Então, ali, no nosso dia a dia, a gente lida com problemas das comunidades, né, com o nosso supervisor de bairro, tem a questão da interlocução com o legislativo. Então é uma secretaria que realmente vão ser várias pessoas que vão entrar em contato com a gente sobre os assuntos mais variados possíveis. Já chegou até a Secretaria de Governo uma senhora reclamando do problema de uma preá do Jardim São Benedito, que eu tive que pedir para alguém lá, porque a preá não estava sendo alimentada, a gente teve que procurar uma pessoa para poder resolver o problema. Então tem de tudo. Você falou aí antes, a gente até deixa eu passar aqui, as coisas vão se atropelando aqui, a gente vai falando aí ao vivo, a gente está com a pauta fixa. Você já se defendeu previamente da comunicação, embora não seja sua pasta, você é jornalista, né? A pasta está desde o início com o publicitário Thiago Belotti,
fez um belo trabalho na campanha de 2016. Talvez por conta disso mesmo tenha assumido a secretaria. Mas Dom Rifan, aqui em entrevista, foi Dom Rifan, foi quando foi na quarta-feira passada. Quarta-feira passada. Falou que votou em Rafael e tal, papá, assim como também o Dom Roberto também. Mas Dom Rifan, até talvez por ser daqui da região, tá aqui há mais tempo, acho que, não me engano, ele não é de Campos, não, ele é de um município perto daqui. Eu acho que são Fidélis. Mas enfim, muito mais próximo, não é uruguaio como o Dom Roberto. Embora o Dom Roberto conheça muito bem, mas enfim, não viveu aqui a vida inteira. E Dom Rifan foi enfático a afirmar, e não foi nem, quer dizer, ele foi raciocínio dele mesmo, não foi uma pergunta direta em relação a isso. Que o principal problema do governo Rafael é a comunicação, né? E ele citou o exemplo, por exemplo, esse trabalho que vocês fizeram de saneamento de conta é um trabalho muito importante, mas ele precisa ser explicado, porque ele é igual a saneamento básico, ninguém vê ele, né? Uhum. Você vê as consequências, é um alicerce, né? Se ele não for feito, que cai tudo, né? E Dom Rifan foi muito enfático ao afirmar que seria a comunicação, citou isso como exemplo, porque esse trabalho, por exemplo, de saneamento de contas, ele não é bem explicado. Não, como eu disse, a comunicação ela vai ser sempre o alvo, mas a gente sendo da área de comunicação sabe muito bem que nós vivemos hoje uma revolução na comunicação, né? Hoje é difícil, quer dizer, hoje, por exemplo, as pessoas que estão ouvindo esse programa, muitos estão ouvindo através do celular, né? O acesso hoje aos sites e blogs se dá, acho que 90% móvel, né, ao celular. Ninguém mais senta no computador para ler uma notícia. Eu sento aí. É muito feio. Você vê, a pessoa que senta hoje diante do computador já é uma pessoa arcaica, né? Olha como tu chama de arcaico? Não, mas eu também sento, mas olha como olha como a gente está, o cara diante de uma tecla de computador, sentado num computador. É bom que a porta vai esquentar. Já é antigo, já é arcaico. Então, você tendo aquela infinidade de possibilidades no seu celular, você parar para analisar uma matéria de fundo é muito mais difícil do que antigamente. Você sentava com calma, lia um jornal. Aí você está ali, lendo uma matéria sobre o saneamento das contas, apita seu celular, chega uma mensagem no WhatsApp, você já sai, lê outra mensagem, volta para ali. Então, você chegar hoje e comunicar sobre um assunto que tem detalhes, como é a questão do saneamento das contas, não chega tanto como chegava antes. Eu defendo muito o Thiago Belotti ali e a nossa superintendência de comunicação, porque a gente conversa com outros superintendentes e secretários de outras secretarias de outras cidades, e aí eles vivem essa mesma dificuldade. Hoje a gente tem um recorde de publicação de matérias no site da prefeitura, né? A gente encontra ferramentas de divulgação no WhatsApp, no YouTube, tem a propaganda, né, institucional, mas não chega como chegava antes. Tem aquela coisa também, da notícia boa anda, a notícia ruim corre, né? E ela não chega como chegava antes. Só que a gente está buscando algumas outras ferramentas para estar mais próximo, né? Para estar mais próximo da população, comunicando sobre... às vezes a gente conversando, isso acontece frequentemente na secretaria, citando sobre as ações na educação, transparência, cultura, idoso, ações que nós conseguimos avançar na saúde, as pessoas falam, mas gente, isso eu não estou vendo. Mas está no site da prefeitura, a Folha da Manhã divulgou, a gente divulgou em emissora, o prefeito foi em emissora de rádio, a gente já comunicou, e aí não está pegando como pegava antes. Antes, a gente conversando com o ex-secretário de comunicação da década de 90, né, o Ricardo André, ele falou que uma propaganda na televisão... Arcaico também? Não é arcaico. Só eu que sou arcaico. Já errei uma, não vou errar a outra não. Agora já falei. Ele falando que você comunicava através da televisão, chegava, né? Hoje a pessoa está vendo uma televisão, mas está mexendo no celular. Até o horário eleitoral gratuito hoje não tem o impacto que tinha antigamente. As pessoas têm TV a cabo. Essa eleição presidencial foi a primeira. O Alckmin tinha muito tempo de TV. Não adiantou nada. Rafael também, né? Rafael... Não, mas essa... Não, o Rafael foi também. Nós tivemos o Witzel sem tempo de TV, o Bolsonaro mas sem tempo a de Bolsonaro se apostava muito que, no Alckmin que ele citou, que fosse... E até porque a televisão, ela não tem a separação de classe, que o acesso à internet para a camada mais pobre ainda não é fácil, né?
É todo mundo que tem. Mas tem TV a cabo, tem TV a cabo. Porque a TV aberta, como disse o Aloysio, tem razão, é qualquer tipo de classe. Toda classe social. Não é à toa que no Nordeste, onde tem os índices de maior pobreza no país, é onde o PT foi melhor, né? Quer dizer, onde a televisão entra mais. Mas, enfim, você falou de defesa de Belotti. Defesa pressupõe ataque, não houve ataque. Não. Só houve uma constatação que o Dom Rifan falou aqui no programa. Não foi nem perguntado diretamente sobre isso, mas ele falou que o principal problema que ele Dom Rifan, via no governo era a comunicação. Citou esse exemplo das contas que ele achava muito necessário, mas que ele achava que a população, acho que deve tirar pelos fiéis dele, que são muitos, é um bispo com muitos fiéis, né? Ele achava que esse trabalho de comunicação não era feito. E eu, como blogueiro aqui, você acompanhou também, às vezes uma notinha curtinha sobre uma pimentinha da Câmara, eu tinha muito mais acesso do que uma matéria de fundo que eu pesquisava, entrevistava um economista, entrevistava alguém, achava que aquela ali ia bombar, mas a que bombava era uma notinha sobre uma alfinetada em alguém. Essa é a dificuldade, às vezes, né? Bastos, logo quando o Rafael se elegeu, houve um comentário de Geraldo Pudim sobre as famosas bombas relógios. Você lembra muito bem disso? Gatilhos, né? Dos gatilhos. Eu acho que a preocupação de todos, quando eles falam da falta de comunicação, é que, para o povo, de uma maneira geral, muitos não entenderam isso. Né? Eu já ouvi várias pessoas falar, mas tem dinheiro sim. Se você for... Eu acho que nesse momento, eu acho que precisava realmente um pouco mais de... Eu não sei nem se é comunicação ou se é marketing. Fazer uma coisa mais forte. Mas olha como é difícil a que questão... pode parecer cabotino também. Mas como é difícil a questão da comunicação. Se você fala só de dívida e de problema... Também já gera outro problema, que a pessoa fala, poxa, eu já sei que estava ruim. Né? Que estava ruim. Quero mais ouvir. Vocês não esquecem o passado, então vocês de novo falando de dívida, então vocês de novo falando. Então, se não esquece o passado, a gente não tem esse problema de não explicar com calma. Se você fica explicando com clareza, detalhe por detalhe, o tamanho do rombo que nós pegamos, que foi de 2 bilhões e 400 milhões, e só de dívida já foram pagos 260 milhões, e o que isso dava para fazer com 260 milhões, o impacto que você pagar, a prefeitura pagar mensalmente 10% da arrecadação do ROI, sendo que não foi esse prefeito que contraiu essa dívida, é muito pesado. Né? São cerca de 13 milhões mês. Isso porque não passaram os termos que eles firmaram o contrato. Seria pior, né, Luiz? Se não fosse a ação de Robinho na Câmara, Robson Marcel Júnior, presidente da Câmara, e Zé Paz da Prefeitura, você está falando, literalmente, não tem dinheiro para pagar salário. É isso. Esse é o caos. E lá atrás, quem foi que disse que era impossível governar o município de Campos? Que seria impossível, que teria que entregar a chave da cidade. Que seria impossível governar Campos e pagar salário do servidor, pagar a Vital, tanto que os funcionários da Vital chegaram aí ao Legislativo durante uma votação, disseram que era impossível pagar o RPA em dia, que era impossível manter a cidade funcionando. Foi o casal Garotinho, né? Os pais do Vladimir Garotinho, que disseram que era impossível governar Campos sem empréstimo. Parece que quando eles falaram isso, parecia que eles já sabiam exatamente quais eram os tais gatilhos. Só que nós estamos governando Campos sem empréstimo. E estamos pagando o empréstimo deles. Olha só, Marco, antes de ir para o intervalo, acho que você queria exatamente, intervalo. Tem aqui a Patrícia Matias, não foi só a mim e Ricardo André, não. Eu não sou arcaica, sou acha. Aí, tô falando. Mas você está falando aqui da Câmara, o Buchou, também citar o que o Buchou colocou aqui, fala com baixo e tal, a gente falou da relação sua com o Legislativo, que é muito estreita, e tem muito vereador que chama você de Somebody Love, né? Que é um personagem de humor, né? Que fala, e acaba não resolvendo muita coisa. Como é que você reage a você? Você sabe desse apelido, quando me chamam de Somebody Love, eu falo assim com eles. Já parou para pensar que tem gente que vai um pouquinho ao Rio, fica lá 3 meses, volta falando assim, Vasco, né? E aí, como é que certeza? Eu falei, eu convivo com vocês esse tempo todo, esses 2 anos, eu peguei uma coisinha de vocês também, pô. Eu peguei o Somebody Love. Bom, já que você falou tanto de internet, deixa eu passar para o nosso, antes de ir para o intervalo, para o nosso ouvinte,
através da internet, no folhafm98.com.br, você pode assistir ao vivo essa nossa conversa aqui, real time mesmo, com Bastos, com Arnaldo e Aloysio, no nosso aplicativo Folha FM de Campos 98,3, ou então radios.com.br ou Radiosnet. Eu acho que é melhor o radios.com.br, parece que vai direto para onde a gente quer assistir de fato. Vamos fazer um intervalo, voltamos já com o Folha no Ar, primeira edição. 2019